paz de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém? Prezados amigos e meus irmãos, que Deus está dando a graça de, neste momento, estar ouvindo o meu vídeo no meu canal, é o Nino Silva. Glória a Deus, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade que foi Deus que nos concedeu de nós estar aqui neste momento. Glória a Deus. O vídeo de hoje terá o número 49 e o seu nome é A Vinda do Irmão Franciscão ao Brasil. Ou melhor, as viagens do Irmão Franciscão ao Brasil. Glória a Deus. Bem, vamos aos fatos, né? As viagens, né? Ele veio 10 vezes. Um percurso de 10 viagens, 10 vezes pela primeira vinda. E depois vamos fazer uma analisinha, né? Uma análise das viagens. Fazer uma viagem porque tudo aí teve um plano divino de Deus, irmão, dele querer instalar sua obra gloriosa nas terras de Brasileiro. Glória a Deus. Quem for curioso, vamos para a fonte, né? Para ver a vinda, né? Bem, no histórico, ele conta que a primeira vinda foi no mês de março de 1910. Mas ele chegou aqui em junho, porque ele ficou 3 meses, a sua viagem que ele conta, quando ele saiu dos Estados Unidos para o Brasil, ele foi junto com a família que ele já conhecia, né? Até a Argentina, a irmã Mena. E na Argentina, Deus operou uma maravilha lá e ele ficou preso. Deus permitiu assim. Vamos ao fato. Fato histórico, eu tenho aqui no diário antigo, né? Que faz 40 e tantos anos que eu escrevo diário e ainda continuo escrevendo, né? Dá pra entender, vamos para a fonte do diário, vamos? Pra vocês lerem aí direitinho aí. Aqui. A primeira viagem do irmão Franciscão, que ele saiu dos Estados Unidos, foi dia 12 de março de 1910. E ficou aqui no Brasil até 11 de setembro de 1910. A segunda viagem foi do dia 2 de outubro de 1910 até 16 de maio de 1912. A terceira viagem foi no dia 22 de outubro de 1913 até 18 de setembro de 1914. A quarta viagem foi no dia 17 de agosto de 1915 até 9 de outubro de 1916. A quinta viagem foi no dia 9 de fevereiro de 1918 a 1 de outubro de 1919. A sexta viagem, dia 2 de agosto de 1920 a 21 de fevereiro de 1921. A sétima viagem, 18 de março de 1923 a 23 de fevereiro de 1924. A oitava viagem, 3 de agosto de 1931 a 23 de maio de 1932. A nona viagem, dia 3 de agosto de 1935 a 23 de maio de 1937. A décima e a última viagem que ele veio com a esposa dele
Foi no dia 27 de outubro de 1947, a 6 de outubro de 1949, a 1940 e... Tá 49 aqui, mas parece que foi 48. Eu vou corrigir isso aí, vai estar errado na história. Ele ficou aproximadamente 2 anos. Foi de 1947. Eu vou conferir mais, mas deve ser isso aí. Vai de 1948 e 49. Glória a Deus, né? Bem, irmão, o segredo dessa viagem aí, dessas 10 viagens que o Franciscão teve aqui no Brasil, cada viagem que se fazia, que ele descia ali no porto de Santos para São Paulo, os irmãos faziam caravanas para ir tanto na vinda, fazer uma recepção quando ele chegava, como no retorno, na sua volta. Era uma caravana, irmão, com muita gente, muita... E os dias que o Franciscão estava aqui no Brasil era dia de festa para a Irmandade. Era festa para o Arraial de Deus, festa para a Irmandade. Irmão, e durante o percurso dessas viagens do irmão Franciscão, cada viagem que ele fazia, a Irmandade amava muito o irmão Franciscão, muito, muito, muito. Ele amava muito ele. E cada vez que ele vinha, a Irmandade sabia que ele não recebia dinheiro, era um pregador que não pregava de graça, o povo enchia os seus bolsos de dinheiro. Ele recebia oferta num pacotinho de dinheiro, ele não sabia nem quem deu, estava no bolso, postava. E sempre que ele vinha, irmão, Deus preparava dinheiro, que ele ficava um ano, se fosse possível, para se manter ele e a família. Que Deus preparava. Por isso que ele não cobrava, irmão, ele não cobrava para pregar, porque ele sabia que Deus é dono do ouro e da prata, e ele prepara, ele sabe a necessidade de cada um. Bem, o sonho dos irmãos, que os irmãos queriam, devido a tanto amor que ele tinha com o irmão Franciscão, que queria que ele viesse morar no Brasil, fazer residência fixa no Brasil. E durante os tempos que Franciscão estava aqui, muita residência de pessoas que já tinha na época, pessoas de bem, de muitas posses que Deus tinha preparado, e ele dizia, irmão Franciscão, Deus tem me dado muita coisa. O irmão venha morar no Brasil aqui, o irmão vai ter casa para o irmão morar. Nós aqui vamos segurar a tua família. Você não vai se preocupar com nada. Vai ter residência, vai tudo. Seu filho vai estudar. E Deus vai preparar tudo para você. Não se preocupa, vem para cá. Irmão, moral da história, mas Deus nunca preparou, nunca colocou no coração do irmão Franciscão onde ele vir morar no Brasil. Sabe por quê, irmão? Porque se o Franciscão viesse morar no Brasil, a congregação cristã, ela não passava de mais uma igreja da Assembleia de Deus. Igual a Assembleia de Deus, a Igreja Batista e as outras, que tinha seu líder religioso, com bom salário, aí bom dizimista, a igreja ia ter bom dizimista e bom salário para segurar os imperadores. A congregação era o império e o presidente era o milionário. A congregação tem presidente, mas ele não ganha um centavo da congregação para lhe manter. E assim os outros. Aí hoje o povo de todo mundo diz, não, mas os anciãos tudo queriam. Os anciãos, como muita região, que até o povo que não são crente considera os cooperadores como
os anciões da localidade, que muitas cidades aí teve prefeito que escreveu até livro do ancião da cidade. De tão famoso e tão conhecimento que ele tinha, né? Como em Cabreúva, o prefeito de Cabreúva escreveu um livro do irmão Hermelino, botou a glória do caipira e contava a maravilha desse livro que o prefeito escreveu. Era muito amigo do Hermelino, sabia toda a história e fez um livro de memória. Glória a Deus. E assim, irmão, também para ninguém não idolatrar tanto, não só para idolatrar o irmão Francisco, mas para não seguir o modelo dele, né? De ser mantido pela igreja. Deus segurou ele para lá, preparou casa lá nos Estados Unidos. E uma coisa gloriosa aconteceu com o irmão Francisco. Viveu muito, bem vivido, viveu 98 anos, mesmo que os seus últimos dias ficou cego ainda. A enfermidade foi um caso difícil na vida dele, mas o final dele foi um final feliz. Dormiu o sono do justo, irmão. E Deus deu a graça deste vídeo. Vai se encerrando aqui, não é? Das viagens do irmão Francisco e as maravilhas que Deus fez na terra do Brasil. Que quiseram desviar a missão do Francisco, quiseram que até que ele fosse iniciar a obra lá na Argentina, mas o Senhor deu uma lição boa para Francisco e disse para ele que ele ia se iniciar a obra na terra de Brasileiro, porque a terra de Brasileiro tem algo a ver com aquela nação que tem duas pirâmides, uma para cima e outra para baixo. Sabe qual é essa nação? Israel, amados irmãos. Israel, a primeira nação, uma das primeiras nações do mundo. O Egito, o símbolo deles é uma pirâmide. E Israel é duas, uma para cima, que leva ao céu, e uma para baixo, que vai para a terra. É dois irmãos briguentos, viu, irmão? Israel, é dois irmãos briguentos. Mas nós não somos briguentos. Nós somos gentios que temos a obrigação de apaziguar a briga desses irmãos. Apaziguar a briga dos irmãos. Por isso que Deus teve um plano maravilhoso na terra de estabelecer a igreja dos gentios. Este é o vídeo de hoje e Deus seja louvado.